E hoje nós começamos mais uma série intitulada Uma Carta de Liberdade, baseado em alguns capítulos do livro de Romanos. Então, talvez você se sinta preso em algumas circunstâncias da sua vida. Talvez você nem se sinta, mas hoje o Espírito Santo de Deus vai revelar alguma prisão que você tem. Eu quero que você esteja sensível à voz do Espírito. Quero que você esteja sensível à voz do Espírito para que Ele fale com você durante esse culto. Vamos orar? Jesus Cristo, está aqui o teu povo presente. Nós declaramos o teu poder, a tua majestade, a tua grandeza. Então, o que eu te peço agora é que Espírito Santo de Deus vem com a tua delicadeza, com o teu carinho, com a tua sutileza e fala aos nossos corações durante essa manhã. Abençoa a toda a igreja aqui presencialmente, online, nas unidades prisionais. Que a tua palavra acesse os corações pelas brechas que existem ou pela abertura que o próprio Espírito Santo vai dar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Uma carta de liberdade. Se há uma carta de liberdade é porque há pessoas presas. Faz sentido isso? Há pessoas acorrentadas. Hoje eu vou pregar preso. Queria chamar aqui o pecado. Pecado, vem aqui, pecado. Obrigado. Tem muita gente assim, aqui. O problema é que as amarras, elas não são visíveis. Com a minha força eu não consigo quebrar isso, nem você. Mas com a força que Cristo te dá, e com a orientação que o apóstolo Paulo nos fornece através da carta à igreja de Roma, isso aqui vai sumir da sua vida hoje, vai sumir da sua vida hoje. Só vou oferecer um contexto para poder entrar nos pontos principais da pregação. Paulo, ele escrevia cartas às igrejas a fim de demonstrar a sua presença e a fim de orientar os seus líderes, orientar os responsáveis pela igreja acerca dos preceitos de Jesus Cristo. Paulo escreve à igreja de Roma sem estar em Roma, na verdade, sem nunca ter ido a Roma. Paulo ouvia falar sobre as coisas que estavam acontecendo em Roma por conta dos encontros que ele tinha durante as suas viagens. O que estava acontecendo em Roma quando Paulo escreve a carta para eles? Existiam os cristãos, afinal de contas ele escreve para uma igreja. E esses cristãos, eles estavam divididos em algumas classes. Eles eram os gentios, ou seja, não eram o povo originalmente de Deus, eles se converteram depois, e existiam os judeus, que eram as pessoas conhecidas como povo de Deus. Entre os judeus havia dois tipos, os tradicionais e aqueles que tinham se convertido ao evangelho de Jesus. O que acontece? Durante um determinado tempo, Cláudio, o imperador da época, ele expulsa os judeus porque eles não se entendiam. Vocês já viram isso em algum lugar? Cada um defendia a sua ideologia e eles brigavam entre eles. Então o imperador diz assim: vamos acabar com isso e vamos expulsar os judeus de Roma. Sobrou para eles. Eles estavam presos, de um lado, presos à religiosidade, do outro lado, presos à intolerância, a não entender o contraditório, se é que eu posso chamar isso. Algum tempo depois eles voltam, e quando eles voltam, eles encontram os gentios, aqueles que não têm a base bíblica, a base da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. E aí o que acontece? Os gentios, como eles não tinham essa base, eles não conheciam a lei, eles só conheciam a graça. Eles conheciam que Jesus morreu por eles e que agora eles iriam viver uma vida livre em Jesus. Só que essa liberdade
era demais, era exagerada. É tipo, agora Jesus morreu por mim, eu posso pecar. Ele já morreu, é o pecado pré-datado. Já ouviu falar no pecado pré-datado? A tua mente, ela está dizendo o que você vai fazer. O Espírito Santo está dizendo que o que você vai fazer é errado, mas mesmo assim você faz porque você pré-datou o pecado. Jesus já perdoou, então ele me perdoou pelo pecado que eu cometi, então ele já me perdoou pelo pecado que eu vou cometer também. Dentro desse cenário, Paulo escreve à igreja de Roma. E agora nós temos dois tipos efetivos de prisão. A religiosidade, que eram os judeus, tem que ser assim, vai ser assim, você tem que fazer isso, que falava das muitas regras. E agora a gente tem a prisão do pecado, que é aquele cristão da época que está pecando aí à torto e direito porque Jesus morreu por nós. Eu já fui assim. Gente, eu já pequei predatadamente. Eu já abusei da graça e glória a Deus ele me deu tempo. Eu espero que você também tenha tempo, porque afinal de contas, se você está aqui, você ainda tem esperança. Acontece que você precisa identificar qual é o tipo de prisão que você se encontra. Você está preso na religiosidade ou você está preso à libertinagem? Paulo escreve a carta para dizer assim: pessoal, não é 8, nem é 80. Vamos encontrar o equilíbrio. Jesus morreu por nós e ele nos justificou. A propósito, a palavra-chave do livro, da carta a Roma, é a justificação por meio da fé. Você foi justificado, eu fui justificado. Os nossos irmãos, as nossas irmãs nas unidades prisionais, eles têm uma ficha que tem alguns delitos no Código Penal brasileiro. Nós também temos uma ficha no Código Celestial Mundial. A única diferença é que a nossa ficha vai ser puxada no dia do julgamento. E aí eu tenho uma boa notícia, Paulo tem uma boa notícia, ele diz assim: olha, você aceitou Jesus verdadeiramente, você é livre do pecado, você foi perdoado e a tua ficha, ela está toda em branco. Agora você começa a escrever uma nova história. Pega essa, meu irmão, minha irmã, você vai escrever uma nova história. Essa ficha aí não define quem Jesus diz que você é, e nem a você. Eu gosto muito dessa tratativa entre unidade prisional e campus online e campus presencial, porque na verdade não há a menor diferença entre nós e eles. O problema é que o que aconteceu lá chamou-se de crime. E o que acontece aqui chama-se de pecado. Né? E muitos de nós não estamos presos porque os nossos crimes não foram descobertos. Glória a Deus por isso. Amém? Glória a Deus pela sua vida, por estar aqui também. Roma era uma igreja importante, era a maior metrópole da época. E a carta, ela tinha uma coisa muito importante. Na verdade, ela foi a carta mais importante que Paulo escreveu. Os estudiosos dizem que, se tirar todas as outras cartas, a carta aos Romanos funciona bem direitinho e ela cumpre todo o papel. A carta aos Romanos foi que abriu os olhos de Lutero. Nós estamos aqui por conta de uma reforma feita por Lutero, porque ele foi aluno de um seminário teológico, depois ele foi professor, e ele, lendo Romanos, ele descobriu que o justo vive pela fé, e não por regras, por religiosidade excessiva, não por indulgências. E aí Lutero, ele manda traduzir a Bíblia em alemão para que as outras pessoas possam ter acesso à verdade. Formou-se então, em outubro de 1517, a Reforma Protestante. John Wesley, um grande evangelista mundial, um cara que foi o precursor, junto com os seus colegas de seminário, da pregação do evangelho em praças, em cantos abertos, ele também se converteu, a partir da leitura da carta aos Romanos. Interessante, ele era cristão, tá? Mas ele teve uma experiência com Deus, verdadeiramente, quando ele estava em um barco, que estava quase afundando por conta de uma tempestade, aí ele teve medo. É impressionante como nós cristãos também vivemos aprisionados ao medo, não é verdade?
Nós dizemos ter fé em Deus, nós oramos, nós fazemos tudo o que é para ser feito em Deus, mas na hora que o sapato aperta, a gente esquece quem é Deus e dá vazão, dá mais importância ao medo. John Wesley se converteu. Bom, eu estou contando tudo isso só para dizer que a carta aos Romanos é extremamente importante para mim e para você. Durante os próximos dias nós vamos nos debruçar os capítulos 6, 7 e 8, e se eu fosse você, eu já se preparava para estar em todos os cultos, você no campus online também. Na unidade prisional nós dependemos de outras circunstâncias, mas isso chega até vocês de alguma forma. Enfim, Paulo, ele diz assim: saia da prisão da religiosidade, saia da prisão do pecado. Quem está entendendo, diga amém. Graças a Deus. Será que você está preso em alguma coisa? Será que é o pecado? Será que é a religiosidade? Vamos saber. E aí eu me pergunto, ok, Rondinelli, tudo isso é muito bonito, Paulo escreveu para a igreja de Roma, e aí estamos nós aqui, a igreja de Fortaleza, a igreja do mundo todo aí no campus online, como é que isso se adequa a mim? A propósito, Rondinelli, eu me converti, eu frequento grupo de crescimento, eu sirvo a Deus, eu dou o dízimo, eu dou oferta, eu faço a minha parte, eu sou até voluntário, eu estou fazendo tudo certo, mas eu não consigo me libertar desse pecado de estimação que só diz respeito a você, que muitas vezes entra pelos olhos, entra pelos ouvidos, e você continua alimentando e se alimentando disso. Isso me faz lembrar da história do jovem rico, que lá, se não me engano no Evangelho segundo Lucas, eu não sou bom de endereço, gente, eu sei que está na Bíblia, mas eu não decoro os endereços. Eu decorei João 3,16, o Salmo 23, e eu decorei também João 11,35. Jesus chorou. O resto eu sei que está. E aí o jovem pergunta, né? E aí, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Aí Jesus, contando a história lá, que ele tem a seguinte resposta: cumpra os mandamentos. Aí ele diz assim: não, eu sou bom, eu faço tudo isso, né? Eu me garanto, eu sirvo, eu toco bateria, eu sirvo no estacionamento, no sol quente. Uma desgraça para muita gente. Eu sirvo. Não tem isso dentro das unidades prisionais, porque eu conheço as pessoas de perto, mas houve um certo tempo que dizia assim: eu sirvo onde ninguém quer. Não, meu amado, você não serve onde ninguém quer, você serve aonde Deus quer, porque Ele tem uma estação para a sua vida. Você é que pensa que está sendo visto ou que está desaparecido. Aí Jesus termina a história dizendo assim: você é bom, então faz o seguinte, vende tudo que tu tem. Só falta uma coisa. Diga uma coisa. Diga você na unidade prisional, diga você policial penal também uma coisa. Digita uma coisa. Só tem uma coisa para você herdar a vida eterna. Eu digo a você, talvez a sua vida não anda porque falta uma coisa para você se libertar. E essa coisa, ela não é revelada, só você sabe. Eu ministro sobre a sua vida a libertação dessas algemas, baseado no aprendizado da carta aos Romanos do apóstolo Paulo. Porque ele escreveu para que nós entendamos que somos justificados em Jesus, que você não precisa se preocupar mais com isso. Rondinelli, eu faço tudo, então, está tudo bem, eu sou muito bom, eu sou um santo. A propósito, estenda sua mão assim, faça assim. Você na unidade prisional faça também. Você em casa faça com o Espírito Santo, no hotel, no hospital. Olha para quem está do seu lado e diz assim: bate santidade. Olha para o outro lado também, bate santidade, vai. Bate santidade, é uma santidade. É uma santidade. Só você sabe. E aí, Rondinelli, eu não consigo caminhar. A minha vida está parada. Eu não entendo porque dá certo para o outro e não dá certo para mim. É porque você está preso. É porque você é um escravo do pecado. É porque você... perdoe em nome de Jesus. Você pode ser um escravo do pecado. Você pode ser um escravo da religiosidade. E aí? Enfim, como é que eu faço para ser livre? Ei, tu tem coragem de dizer: eu
se eu te perguntar quem precisa se libertar aqui essa manhã? Tem? Você tem coragem? Quem precisa se libertar de alguma coisa aqui essa manhã, diga eu. Bate, bate santidade, bate. Bate, é isso aí. Não dito isso, como é que eu consigo isso? Primeira coisa que eu quero te dizer, viva como morto. Ou melhor, como viver como morto? Eu tenho algumas coisas para dizer para vocês, mas eu poderia terminar esse ponto e já passar para o segundo, dizendo uma coisa bem simples. Você já se faz de morto muitas vezes. É só você mudar a posição da situação. Você já se fez de morto. Você dentro da unidade prisional se faz de morto muitas vezes. Um filho, quem aqui é filho, né? Todo mundo é filho, claro, não vou pedir para ninguém levantar a mão. Você estava dormindo, vendo a sua mãe reclamando porque tinha que limpar a casa e você continuou dormindo, fingindo de morto. Quem aqui está lá no grupo do WhatsApp, aí o irmão perguntou, ei, quem pode... Eita, Deus vai falar contigo agora. Pense que eu recebi uma iluminação aqui. Escute isso aqui. Estamos precisando de alguém para servir durante o culto do Somos Um, e você se faz de morto. Estamos precisando de alguém para servir no culto do A3, você está lá no grupo. Se faz de morto. Ei, gente, no quesito se fazer de morto, você é muito expert. Então por que você não se faz de morto para o pecado? Por que você não faz de conta que ele não existe? Porque no final das contas a cabeça é sua, a mente é sua, o direcionamento é seu. E você só precisa dessa libertação de Jesus para se fazer de morto diante do pecado. Paulo, ele está dizendo aqui no capítulo 6 o seguinte, você morreu. Como Cristo morreu, então você é livre. Se faça de doido para o pecado. Davi, quando ele estava fugindo de Saul, ele está visitando, ele está passando em terras inimigas, e aí um rei descobre que ele é Davi, aí ele vai atrás de Davi, aí Davi faz o quê? Ele se faz de doido, aí o rei diz, isso aí não faz mal a ninguém não, isso é doido, se faça de doido para o pecado. Sabe qual é o problema? É que você pega o pecado e coloca ele no tamanho maior do que Jesus é. E é só uma condição mental, de verdade, gente. Eu sou fruto disso, e eu não sou melhor do que você. Pelo contrário, eu tenho até mais problemas mentais do que você. Mentais não, né? Emocionais. Ficou bom não isso. Ei, ficou, né? O cara prega, aí ele diz que Davi se fez de doido. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu vou ler o texto aqui, eu vou voltar para a Bíblia para eu não ficar contando história. Olha só isso. Romanos 6, de 3 a 5. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma formos unidos a ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Paulo cita aqui o batismo, mas não é o batismo nas águas, ele está citando o batismo espiritual, que, claro, vai culminar na experiência visível. O que é o batismo nas águas? É a experiência visível da transformação invisível que foi feita na minha vida. Quando eu aceito Jesus, biblicamente, espiritualmente, eu morri para o velho homem.
E quando eu começo a caminhar, então eu nasci, eu ressuscitei com Jesus para viver uma nova vida. Que nova vida é essa? Eu era um homem da seguinte forma, eu passei a ser de outra forma. Eu era uma mãe assim, eu passei a ser assim. Eu era um gestor assim, eu passei a ser assado. Eu era um filho assim, eu passei a ser de outra forma. Eu passei a ter uma vida nova. Eu acho interessante, esse capítulo 6 de Romanos, ele é dividido em duas partes. Do 1 ao 14, que vai falar dessa questão da própria morte, e do 15 em diante, onde Paulo ele vai abordar como eu consigo viver livre diante dessa circunstância. E nas duas partes, Paulo começa assim, olha o que está escrito em Romanos 6, 1, 2. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ei, pessoal, é complexo, não é não? Eu já me perguntei, Deus, será que eu mudei? Deus, será que eu me converti de verdade? Porque esta vontade não sai de mim. Próxima parte, Romanos 7, onde Paulo vai dizer assim, eu não me entendo. Paulo vai dizer, eu não me entendo. Porque o que eu não quero fazer, eu faço, mas o que eu quero fazer, eu não faço. Não eu, mas o pecado que vive em mim. Preso no pecado. Mas, bom, eu estou em Romanos 6. Lá no versículo 15 de Romanos 6, ele vai dizer assim, então, vamos pecar porque estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Perdão. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Vocês entendem? A lei impunha regras. E a graça não impõe regras. A graça, ela coloca duas regras. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. Então o quê? Se não tem regra, liberou geral. Prisão no pecado. O que é interessante aqui é que Paulo diz assim, de maneira nenhuma. Ele diz tanto nos versículos 1 e 2, como ele diz no versículo 15. Durante as cartas de Paulo, ele diz isso 14 vezes. Ele diz assim, de modo nenhum. Não, ele está dizendo assim, você está pensando errado. Ele está dizendo, você está presa na religião, você está pensando errado. Ei, se você pensa que você pode pecar demais, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, você está pensando errado. Paulo está dizendo assim, de maneira nenhuma. Campus Online, aqui para o Ceará, ele está dizendo assim, ó, não vai não, não vai não, não vai não. Ele está dizendo assim, não, você está errado, vamos trazer você para o equilíbrio. Meu filho, viva como morto. Ei, pessoal, dá para fazer. Eu lembro de uma experiência que eu tive acerca de um pecado muito particular que eu tinha. Um pecado que entrava pelos meus olhos. Eu olhava muito para onde não devia, e porque eu olhava muito para onde não devia, eu acabava me fazendo muito mal. Afinal de contas, os olhos são como a candeia do corpo. Se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será bom, e você sabe da sua prisão através do seu olhar, através da sua audição. O quanto você se sente mal depois de ter cedido aquele erro, aquela... Uma coisa que está te paralisando. Gente, só um minutinho. Deixa eu fazer uma conexão aqui com o Espírito Santo. Porque eu bati no microfone, eu senti vontade de dizer uma coisa, mas a vontade foi minha. Então, segue o fluxo. Estamos juntos ainda nessa pregação, gente? Estamos juntos, Campus Online. Então, viva como se fosse morto. Eu estava contando a minha história. Uma vez eu estava andando na Borges de Melo, aqui no Ceará, uma avenida, Borges de Melo. E passou uma mulher que ela era muito curvilínea. E eu passei a acompanhar, isso faz mais ou menos uns 10 anos, 9, 10 anos. E eu acompanhei aquela criatura com os olhos. E naquele dia o Espírito Santo disse, cara, até quando? Até quando? Inclusive, o próprio apóstolo Paulo fala em Romanos 2, ei, cara, se tu prega e não faz o que prega, teu juízo vai ser maior, filho. Estou falando de 10 anos, gente, eu prego há muito tempo. E eu já visitei o Egito é muito bom, gente. O Egito é muito bom, mas Jesus é melhor.
Jesus é muito melhor. O Espírito Santo falou comigo e eu disse assim: Jesus, eu quero morrer para esse pecado, Jesus. Eu não posso viver a minha vida assim. Eu não quero viver assim, eu tenho outros compromissos. Meus olhos começaram a arder, gente. Meus olhos começaram a arder como fogo, de verdade. Eu encostei o carro porque eu não conseguia dirigir. E ali eu me desesperei e disse: Deus, mas eu não quero ficar cego. Você está rindo porque não foi você. Porque se fosse você está entendendo? É como se eu dissesse assim: Deus, aumenta a minha fé. Aí Deus dá uma aprovação, ele diz: não, Senhor, mas eu não quero aprovação. Não, filho, se você pede alguma coisa a Deus, Ele vai te colocar na academia, para você malhar, para você ficar forte. Aí você quer deixar de olhar essas coisas, então talvez você fique cego, tá bom para você? Não, Deus, tá não, eu não quero ser escravo desse pecado. Gente, meus olhos começaram a ver de novo. E naquele dia eu entendi uma coisa: o meu pecado, a minha vontade de pecar não é maior do que o meu Deus. Não é maior do que o seu Deus. Ei, CC Videira Online, unidade prisional, o seu pecado não é maior do que o seu Deus. O problema é que você dá muita importância a Ele. Finja-se de morto, ou melhor dizendo, viva como morto. Morra para o pecado como você morreu quando você aceitou Jesus. Eu te garanto que isso emocionalmente vai ser mais fácil. E espiritualmente, não sei nem o que eu te digo a respeito disso. Viva como morto. Estava até pensando, eu disse isso no culto anterior. Quando você tiver com vontade de pecar, gente, isso não é um conselho, tá? Até porque eu não tenho competência para opinar sobre esse assunto. Mas é uma metáfora. E entenda essa metáfora. Quando você tiver com vontade de pecar, porque o Espírito Santo te incomoda, sim ou não? Parte o limão no meio e pinga no olho. Você entendeu essa metáfora? Eu quero ver se você não esquece do pecado. Eu quero ver, pessoal, é problema demais para um Deus que é maior ainda. Livre-se do pecado e viva como morto. Segundo ponto, como é que eu me livro disso? Que é bonito, Paulo vai lá e fala, Roma está pegando fogo, os gentios estão numa libertinagem, abusando da graça, os judeus ficam brigando com outros judeus, para saber se cumpre regra, se não cumpre regra, se cura no sábado, se não cura no sábado. Como é que eu me livro disso? E eu, Rondinelli, como é que eu me livro disso? Viva como morto e viva para Deus. Ai, como viver para Deus? É a pergunta. Paulo, ele vai iniciar essa segunda parte do capítulo fazendo a mesma pergunta, como eu já disse, com a mesma observação. Ei, não é porque você vive fora da lei, literalmente, que você vai viver na libertinagem, no excesso de graça. Colossenses 2, 13 e 14 diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão de sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que não nos era contrária. Ele a removeu e pegou na cruz. Lembra da história da ficha? Da ficha? A sua ficha do Código Celestial Mundial? Lembra? Ela não existe mais. Jesus morreu, você morreu, eu ressuscitei, você ressuscitou. Agora não é por isso que você vai abusar, meu irmão. Paulo está dizendo, não confunda liberdade com libertinagem. Paulo está dizendo, não é porque o pecador maior merece de graça maior que você vai abusar disso. E se você não tiver tempo, você já parou para pensar nisso? E aí pode ser que você esteja carregando um peso de uma culpa. No culto anterior, assim que terminou o culto, eu fui procurado por uma pessoa. E essa pessoa chorava copiosamente, porque essa semana cometeu algo que é contrário aos preceitos de Jesus na vida dessa pessoa. E esse erro pode ter consequências. E a pessoa estava se sentindo culpada. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia.
Hoje é dia de confessar, hoje é dia de confessar, hoje é dia de se libertar. E você precisa, talvez você precise disso. Viva para Deus, gente. Viva para Deus. Eu, uma vez pregando na Videira Centro, tinha acabado de receber um presente. Sabe aqueles presentes que a gente recebe que não tem nada a ver? Sabe? Que você pergunta assim, por que a pessoa me deu isso? E aí a pessoa pergunta assim, e aí, gostou? Aí você diz, como foi que tu adivinhou? Né? Só faltou terminar a frase, né? Como foi que tu adivinhou que eu não preciso disso? Ou então você pode até dizer assim, nunca recebi nada igual. Porque acabou que você não mentiu. Eu estava pregando na Videira Centro e eu tinha acabado de receber um presente que eu não ia usar. Eu ia fazer o que com o presente? Eu ia engavetar. Ia guardar lá no armário. O tempo passou e um belo dia eu lembrei que eu podia precisar, que eu podia usar esse presente. Aí eu fui lá, peguei o presente e usei. E aí eu usava esporadicamente. Quando eu não precisava, eu pegava. Correção, quando eu precisava, eu pegava. Quando eu não precisava, eu deixava guardado. Tem gente que está fazendo isso com a graça de Deus. A graça foi um presente que você recebeu, mas não foi um presente que você recebeu para deixar numa prateleira. Foi um presente que você recebeu para usar constantemente. Agora preste atenção, é prisão, é escravidão você usar a graça para justificar os seus pecados. É liberdade você usar a graça para entender que você é livre do pecado. Você exerce mais força no pecado. Ei, gente, seja livre. Romanos 6, 17 e 18, Paulo diz assim, mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Viva como morto. Viva para Deus. Agora, eu entendi, Rondinelli, mas mesmo assim eu não estou conseguindo saber como é que vai acontecer essa virada na minha vida. Como viver daqui para frente? Eu já disse duas coisas. Viva como morto. Viva para Deus. E você sabe o que é viver para Deus? Viva a partir de hoje. Daqui para frente, decida viver para Deus. Sabe qual é o nosso problema com o pecado, gente? Dentre os muitos que eu já citei, é acreditar que a gente vence na força do nosso braço. Ou então é manipular essa situação, essa uma coisa. Você não manipula Deus, não. Viva a partir de hoje. Eu ministrei a Santa Ceia aqui e eu falei, eu sinto isso, sabe, gente? Claro que eu uso de licença poética para interpretar algumas coisas bíblicas. Sempre que eu ceio, eu digo assim, Jesus, eu estou começando de novo. Você viver a partir de hoje é você começar de novo. Ei, CC Videira, ei, eu ministro sobre a sua vida, o novo a partir de hoje. Isso aqui não foi feito para você, não foi feito para você. Gente, isso aqui é limitante. Isso aqui é muito limitante, metaforicamente e fisicamente também. Viva a partir de hoje. Não adianta, sozinho você não consegue. Sozinha você não consegue, não são as tuas estratégias, não são os teus bloqueios, os teus cancelamentos nas redes sociais, não são essas estratégias que você tem. A estratégia é você entender que Jesus morreu e que Ele pode seguir com você e caminhar contigo. Tem gente que não vem para a igreja, e claro, eu não posso dizer isso para vocês, porque vocês estão na igreja, mas tem gente que não vem à igreja porque se acha preso. Porque acha que aqui a gente tem regras, aqui a gente vive, ama e serve. É isso, essa é a regra. Fazer o que Jesus mandou. Ah, se você faz isso, não faz isso, é Jesus que vai te libertar. Agora você precisa estar na igreja.
Agora, isso é muito antagônico, isso é muito paradoxal, porque você, e eu repito, eu não estou dizendo isso para vocês, mas serve a dica, talvez você chegou aqui como visitante e precisa ouvir isso, você também, você não quer vir para a igreja porque você quer viver em paz. Já ouviu isso? Eu quero ficar livre. Eu quero ficar livre. Deixa eu fazer o que eu quero. Ei, faz o que tu quer, mas faz aqui com a gente. Deixa Deus se transformar. Nós te recebemos, Jesus te recebe como você é, mas Ele se recusa a te soltar, a te libertar dessa forma. Ele quer transformar a sua vida. Você que pensa assim, se alguém pensa assim, você é um escravo do pecado. Você que quer uma liberdade para viver essa vida libertina, você é um escravo do pecado. É melhor você ser escravo de Jesus, porque pelo menos sendo escravo de Jesus, você está escolhendo a liberdade que Ele te deu. Eu quero ser livre, mas eu sou preso. Não consegue deixar isso. Ei, vive daqui para frente. Seja livre. Viva para Deus. Viva como um liberto. Tem muitas correntes dentro do desenvolvimento pessoal que diz assim: finja ser quem você quer ser. Já ouviu falar isso? Jack Welch, ele escreveu um livro chamado Gerente Minuto, onde ele diz assim: se você quer ser um gerente, vista-se como um gerente. Isso não é mentira, tá? Isso é verdade. Eu comecei a viver como pastor antes de ser pastor. Mas só que eu não estava fingindo ser um pastor. Eu estava fingindo ser quem Deus me fez para ser. Tem uma diferença nisso aí. E nesse fingimento, eu alcancei essa e tantas outras graças. Ei, finja ser liberto. Finja ser liberto. Pegue esse pecadinho e bote ele na palma da sua mão, esmague, pise no, jogue para pisar em cima dele. Ei, gente, isso é espiritual. Diminui o pecado na tua vida e deixa Deus crescer, que Ele cresça, que você diminua. Viva como um liberto, louve como um liberto, ande como um liberto, ame como um liberto, fale como um liberto, cale como um liberto. Ei, daqui para frente, escolha viver para Cristo Jesus. Porque se verdadeiramente o Filho te libertar, você será livre. Não tem muralha, não tem corrente, não tem algema. Você foi feito para abrir os seus braços e para viver uma vida com Deus, para receber tudo que Deus tem para você. Não há algema que te impeça de ser livre em Jesus. O pecado não é maior do que você. Paulo disse: Jesus morreu para que você morra com Ele, e Ele ressuscitou para que você ressuscite com Ele. Você não é escravo do pecado, você não é escravo da religião. Você pode, se você quiser, ser escravo de Jesus. Ele não te prende, Ele não te poda, Ele não te limita. É só você receber essa libertação. Fique em pé, CC Videira. Fique em pé aí, se você também puder ou quiser, na unidade prisional. Se não puder, eleva o teu coração, coloca o teu coração em pé diante de Jesus. Louva essa música, faz ela essa oração. Livre quem será, sou filho de Deus, se eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim, sou filho de Deus, se eu sou. Diga que Deus libertar. Deus libertar, livre enfim
voltar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Jesus quer te libertar. Ele está aqui dizendo: olha, você não pode com isso, eu posso, me chama para viver contigo, eu te mostro que eu posso, simples assim.